a aula chamada soteriologia. Anota aí. Soteriologia. Soteriologia. Irmão Bruno, se coloca de pé e fala o que significa soteriologia. Não sei. Amém? Eu falo. Gostou? Espontâneo. Já pensou, irmão? Primeiro já vou perguntar? O aluno vai embora, nunca mais volta. Vamos lá, nós vamos aprender o que é soteriologia. Irmãos, uns 3 anos atrás, o irmão ele me confrontou. Eu vi que foi um confronto. Ele me ligou, mandou um WhatsApp, falou assim: você pode dar uma aula amanhã sobre soteriologia? Eu não sabia que era soteriologia. Rapidinho no Google, falei, posso. Eu não sabia que era soteriologia. Pesquisei, montei a aula e consegui ministrar. Nós todos somos capazes de aprender. É uma palavra diferente, mas você vai escrever aí que soteriologia é o estudo da salvação humana. O estudo da salvação humana. Ou seja, é o princípio da salvação, a doutrina da salvação. E é sobre salvação, sobre essa doutrina, que nós vamos ministrar aqui hoje. Irmãos, essa palavra, você pode anotar aí também, ela é formada a partir de 2 termos. Essa palavra é formada a partir de 2 termos. Fui chamado para dar esse seminário lá em Barueri, irmãos. Minha esposa é testemunha. Tinha umas 30 pessoas, só tinha uma irmã, pastor Tiago, com uma caneta e um caderno. Uma pessoa com caneta e caderno no seminário, irmãos. Vamos se esquecer um dia, até que vai. Mas não deixa de trazer caneta, não deixa de trazer caderno, tá bom? Para a gente estar anotando. Esqueceu? Pega o celular aí, aqui na sala de aula, vale, e anota. Onde eu parei? De 2 termos gregos. Sotérios. Pastor, anota aí, se eu chegou agora, é sobre soteriologia a aula, tá bom? O pastor vem correndo no trabalho, busca a esposa dele, é mó viagem, né? Pastor, é soteiros. Soteriologia. Você vai cortar essa palavra no meio aí, deixa a logia de canto e coloca sotérios. Só vou repetir para o pastor e a esposa dele. Pode ficar tranquilo, pastor. Chegar primeiro, né? Soteriologia, pastor, é a doutrina da salvação. Hoje, é benção. Irmãos, isso que o pastor acabou de falar é importante também. Você viu que eu solto ali no grupo ali, a aula que vai ser? Tira um tempinho, pesquisa também, isso vai me ajudar. Vai ter um momento que eu vou parar, você fala assim, ó, mas isso vai acrescentar, nos ajuda, tá bom? E é crescimento para você. Vai chegar na sala de aula, o que é soteriologia, será? O que significa isso? Você vai estar com a mente aberta, mesmo que com meia hora que você estudou um pouquinho, vai te ajudar a aprender. Soteriologia é o estudo da salvação humana. Vamos lá. Essa palavra é formada a partir de 2 termos gregos. Primeiro, sotérios. Sotérios, que significa salvação. Sotérios, no grego, salvação. E o termologia, ele vem do grego logos. Escreve aí logos, que significa princípio. Princípio. Ou seja, princípio da salvação. Bom, vocês vão dar risada. Minha esposa fez um mocotó ontem. Acredita que minha boca está colando aqui? Não para de colar? Eu falo na cola, eu falo na cola. Colocar água aí. É mistério, né?
fechar minha boca. Vamos lá. Irmãos, esse nosso núcleo teológico, ele é baseado num princípio, você nunca pode esquecer disso. O nosso lema da salvação é baseado no cristianismo e no evangelho. Desde a primeira aula, nós deixamos bem claro que a salvação só vem pela causa de Cristo Jesus. Nós entendemos, aprendemos e vamos repetir. Salvação só vem através de Jesus. Amém? Nós vamos tratar aqui de algumas escolas que pensam de uma maneira diferente, mas a nossa base aqui é o Evangelho. Lembra que eu falei que eu já dei aula em alguns núcleos aí fora? E eles me perguntaram se eu era arminiano, luterano, calvino. Eu sou nada disso. Eu sigo o Evangelho. Todos têm os lados que acertaram, todos têm os lados que erraram. O único que não errou foi Jesus, amém? Paulo errou, Pedro errou, todos erraram. Então eu não posso formar uma base enraizada em um homem, em um personagem. Então, o nosso núcleo teológico ele tem como base o Evangelho. Às vezes você vai ver eu comentando uma corrente que puxa para Lutero, Calvino, Jacó-Armínios, mas não buscamos essas correntes teológicas como seguidores, amém? Nós seguimos e temos base no Evangelho. Salvação é apenas por intermédio de Jesus. Porém, dentro do mundo teológico, existem algumas divergências. E essa matéria soteriologia vai nos esclarecer alguns pensamentos contrários ao que nós conquistamos aqui através dessas aulas. Você vai anotar assim: o sinergismo. Sinergismo. Temos uma professora na sala de aula, então não coloca com C, é com S. Todo mundo mudando C para S aí, alguma gente mudando o C para S. Sinergismo. O irmão Júlio olhou para mim e colocou a caneta assim, ó. Completei. Só mudou. E quem são os sinergismo? Sinergismo são aqueles que acreditam que a salvação é obtida. Preste bem atenção no pensamento desses povos distintos aqui. São aqueles que acreditam que a salvação é obtida com um grau de participação do homem. Com um grau de participação do homem. E da vontade de Deus. Ou seja, o sinergismo aqui, esses que seguem essa doutrina, eles acreditam que a salvação na vida de alguém, ela é proporcionada por Deus. Como que ela foi proporcionada por Deus? Através do Calvário, através da vida de Jesus, mas também tem uma coparticipação dos homens, ou seja, eles entendem que os homens têm que fazer por merecer. Amém? Na linha de baixo, o monergismo. O monergismo. Monergismo. M. Monergismo.
acreditam que a salvação é obtida a partir da vontade absoluta de Deus. Da vontade absoluta de Deus. E o homem é incapaz de resistir a essa vontade. E o homem é incapaz de resistir a essa vontade. Uma breve votação aqui na sala agora. Vou ler para vocês quem entende que o sinergismo está correto. Quem é o sinergismo? São aqueles que acreditam que a salvação é obtida com um grau de participação do homem e com a vontade de Deus. Levanta a mão. O monergismo. Acreditam que a salvação é obtida a partir da vontade absoluta de Deus e o homem é incapaz de resistir a essa vontade. Levanta a mão. E o restante? Nulo. A correta, irmãos, é o sinergismo. Preste atenção. Se fosse o monergismo, olha o que ele está dizendo aqui. Acreditam que a salvação é obtida a partir da vontade absoluta de Deus. Deus escolheu aquela pessoa para ser salva. E o homem é incapaz de resistir a essa vontade. Você acha correto? Esse irmão já tocou o nosso ponto de tratar. Deus escolhe todos para ser salvos. Todos vão ser salvos? Deus tem a vontade absoluta para salvar todos. Mas o homem resiste? Existe. O homem resiste. Se o homem não quiser ser salvo, ele não vai ser salvo, não é assim? Então, a ideia que nós seguimos é o sinergismo. Quem segue a ideia do monergismo é pagão, é ateu? Não. Eles creem dessa forma, eles estabelecem uma maneira de buscar salvação dessa forma, não significa que eles não vão ser salvos, desde que eles cumpram os princípios para atingir essa dádiva aqui e conquistar a salvação. Quem segue esse monergismo aí, eles vêm com alguma base bíblica, eles vêm para tirar essa ideia? Vou mostrar, tem sim, versículos bíblicos, boa pergunta. Eles vêm com base, mas qual é a base que a gente aprendeu aqui? Texto sem? Aí eles tiram a base. Mas não estou dizendo que quem segue o monergismo não vai ser salvo. Talvez ele fale assim, Deus me escolheu, eu vou ser salvo. E não tem o que eu fazer. E talvez no pensamento dele não tenha o que fazer, ele cumpre os princípios de Deus, segue a palavra e é salvo. Amém? Mas nós entendemos que se eu falar assim, não quero ser salvo, eu não vou ser salvo. Fazer tudo errado. Não é assim? Tudo errado. A não ser que seja um plano extraordinário de Deus, ou seja, tão importante assim para Deus. Deus me mata em último segundo, faz eu abrir a boca e se arrepender. Caso contrário, não. Se o homem quiser, ele resiste ao plano de salvação. Deus tem poder para deixar não resistir? Tem. Mas por não disse, livre arbítrio. Já vamos falar dessa palavrinha aí. É assim, pastor, é como o grau de participação do homem. Deus, ele escolheu eu para ser salvo. Qual que é o meu grau de participação?
cumprir os princípios bíblicos que me levam até esse alvo, entendeu? É a minha participação, eu vou ter que participar. Jesus fez a parte dele, Deus me escolheu, mas eu vou ter que participar, eu vou ter que ter a minha ação para concluir a salvação da minha vida. Amém? Vamos lá. Irmãos, durante séculos surgiu muitas discussões teológicas acerca da salvação, e cada um defendendo a sua tese com a base bíblica. Era impossível, irmãos. Aqui eu estou falando de teólogos capacitados e reconhecidos. Eles alugavam auditórios, eles alugavam teatros para debater. Hoje é normal a pessoa debater sem ter uma base bíblica. Assim, eu não concordo, mas dá um versículo, não tenho também, e continuo debatendo. Aqui não, eram pessoas muito estudadas que firmavam dentro dos seus conceitos baseados na palavra. Mas, como nós sempre falamos, o problema da famosa hermenêutica, a falta de uma boa interpretação, vai trazer teses, correntes teológicas que vão se distanciar do fato original da palavra de Deus. Escreve aí. No ano de 1618, em 1619, surgiu um grande debate vou falar a palavra, na sequência eu vou soletrar para todo mundo escrever. Um debate famoso chamado Sínodo de Dort, S-I-N-O-D mudo, Sínodo, S-I-N-O-D mudo, Sínodo, D, escreve aí, D, D, Dort, S-I-N-O-D, é uma palavra, depois você vai colocar D, Dort, Dort é T mudo, D-O-R-T, difícil, né? Mais difícil ficar soletrando, meu irmão. Você precisava ter uma lousa. Então, minha letra feia. Essa é a prova minha, de lousa. Ah, Ninguém entende a letra. a Jéssica escrevia. Pastor, é Sínodo de Dort. Isso. Isso mesmo. Se você quiser colocar aí o significado, faz, irmão. O significado, Sínodo significa reunião. Tá? Reunião. Sínodo significa Reunião. Dort. Dort é o nome de uma cidade holandesa. Tá? Eu vou arriscar, né? Faz tempo que eu não vou para a Holanda, né? Dort é a cidade chamada Dordrecht. Não precisa anotar isso não. Só Dort é uma cidade holandesa, tá? Estou vendo essa cidade aqui, Dordrecht. Então, reunião da cidade de Dort. Sínodo de Dort, uma reunião que vai acontecer dentro da Holanda, e teólogos vão começar a debater e defender as suas teses. Cada um defendia a sua ideologia. E daqui vai sair o princípio para nós entendermos um plano de salvação para as nossas vidas, tá? Foi tudo realizado dentro de um debate. Anota aí. Palavra facinho de escrever. Os remonstrantes. Vou falar devagar, porque se eu for soletrar, meu Deus. Remonstrantes. Trantes. Os remonstrantes. Abra o parênteses aí. Eu vou falar o que significa. Manifestantes.
remonstrantes era um grupo formado por 45 teólogos, tá? Coloca dentro desse parênteses aí também. 45 teólogos. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Mas, se você ouvir um dia alguém pregando, usar esses camaradas aqui, você vai saber que eram manifestantes. Eram 45 teólogos que formavam esse grupo, tá? Uns vão dizer que é a igreja dos remonstrantes, uns vão dizer que é um grupo de remonstrantes, mas é 45 teólogos. Eles vão se manifestar contra as ideologias que se afastavam do princípio, se afastavam da ideia perfeita de Deus de salvar a humanidade. E quem que eles seguiam? Escreve aí. Eles seguiam os ensinos do arminismo. Arminismo. Quem que era o arminismo? Foi um homem chamado Jacó Armínio, tá? Falei aqui no começo que são teólogos, né, que criaram suas correntes, deixando bem claro, não sigo o arminismo, tá? Mas ele fez muita coisa boa ao nosso favor. Vai ter aula dos protestantes, vocês vão entender muito melhor quem foi cada um. Só para você compreender rapidamente, Lutero foi o mais corajoso de todos. O primeiro, foi lá, deu a cara, deu a vida, implantou 95 teses, criou uma reforma e voltou o Evangelho ao princípio, a maneira que Jesus conduziu os discípulos. Lutero morre, lá na frente vem João Calvino, pega a ideia de Lutero, muda alguns princípios, faz algumas melhorias, também faz algumas coisas que não deixou muito clareza, e ele cria sua corrente. Lá na frente vem Jacó Armínio, pega o que Lutero fez, pega o que Calvino fez, implanta sua ideologia, algumas melhorias e algumas coisas também que não ficaram claras. Amém? Cada um com um pensamento, cada um com uma ideia. No meu ponto de vista, foi mais fácil para quem? Para Armínio. Ele pegou duas bases e acrescentou sua ideologia. Não é assim? Lutero pegou espada, facão, né? Surra. Lutero, a base dele foi apanhar, ser preso. Então cada um pegou um princípio e foi alterando. Tá bom? Então por isso que eu deixo claro. Vamos pegar algumas frases, algumas ideias desses personagens, mas não como base que vai ser a nossa prioridade dentro do curso. Não. Sempre será o Evangelho. Por isso que a primeira matéria foi o Evangelho. E eu falei para vocês que a aula do Evangelho nunca ia acabar. Lembra? Ia continuar, porque a nossa base teológica é o Evangelho. Irmãos, e esses remonstrantes, baseados no arminismo, eles apresentaram 5 pontos. 5 pontos. E esses pontos, eles são ligados ao sinergismo. Lembra que falamos do sinergismo? Que Deus escolhe, mas o homem tem sua cooperação. Então eles pegam com a base dos ensinos de Armínio e com a base do sinergismo e criam 5 pontos. Tá difícil, né? Você não quer estudar teologia? Mas é assim que é bom, irmãos. As coisas profundas de Deus são assim. Entra quebrando a cabeça, mas nós vamos lutando e vamos aprendendo. Tá bom? Criaram 5 pontos baseados no sinergismo. Primeiro ponto, anota aí. Capacidade humana. Vírgula. Livre
arbítrio. O que é arbítrio? É vontade livre de escolha. É a sua escolha. Você é livre para escolher qual direção. E o que esse ponto aqui está dizendo, essa capacidade humana está dizendo? Eles têm uma ideia que ninguém nasce com livre-arbítrio. Eu já preguei errado, talvez já pregou errado, dizendo nós nascemos com livre-arbítrio. Ele diz que não. Todos nós nascemos segundo a perfeição de Deus. Lembra? Gênesis 1:26. Nós somos homens segundo a nossa imagem de semelhança. Todos nós nascemos perfeitos. Todavia, o pecado introduzido no mundo, ele vai ser colocado dentro de cada um de nós. Nós vamos ser atingidos pelo pecado. A partir desse ponto, nós escolhemos buscar a salvação ou não. Amém? Ninguém nasce com livre-arbítrio. Você nasce purificado. Mas, a partir do momento da gestação, do nascimento, nós estamos no mundo pecaminoso. Nós recebemos essa porção do pecado dentro de nós. Então, produz em nós um livre-arbítrio. Escolhemos ser salvos ou não. Alguma dúvida? Foi claro? Pode perguntar. Quem nasce com livre-arbítrio, levanta a mão. Não nasce? Ninguém nasce com livre-arbítrio. Pode perguntar. Não, essa dúvida que seria, porque nós nascemos do pecado. Seria uma tese, seria outra tese. É assim, quem forma nós? Deus. Antes ali de estar no ventre da mãe, nós somos formados por Deus. Deus forma puro. Nós somos homens segundo a nossa imagem e semelhança. Não foi só Adão, não foi só Eva, somos todos nós puros. A partir do momento do processo de fecundação, processo de gestação, quando nós nascemos no pecado. Então nós somos gerados, formados por Deus, sem livre-arbítrio. Se não fosse nosso amigo Adão, lá no Éden, todos seriam perfeitos, seriam puros e não precisariam do livre-arbítrio. Então Deus não mudou o projeto, a maquete dele não mudou. Quando ele fez Adão, ele fez puro. E se Adão não tivesse caído no pecado, ia continuar puro. Então Deus não fez ninguém com livre-arbítrio, entendeu? Mesmo projeto, a mesma maquete. E nós nascemos da mesma forma. Porém, o pecado que nasce lá dentro do Éden, ele vai nos consumir. Então, a partir desse ponto, nós temos livre-arbítrio. E escolhemos ser salvos ou não. Amém? Desculpa, sua volta, eu não entendi. Dizem, se a criança recém-nascida morreu, uma criança pequena nasce e fala, não, essa criança cura, ela nasceu. Irmão, segundo estudos, não é nada provado, eu pesquisei sobre isso, até os 12 anos de idade. É a questão que muitas igrejas têm do batismo. Batismo. Uma criança, eu estava comentando hoje com o pastor João, no Mundo Doutrina, a nossa igreja segue esse plano aqui da Santa Ceia, e acredito que 95% ou 98% das igrejas que nós passamos, uma criança não participa do momento da Santa Ceia. Temos base bíblica para isso? Pastor, Adão e Eva não escolheu comer do fruto? Não teve esse livre-arbítrio? Eles não precisavam de livre-arbítrio, eles foram enganados. O que é o livre-arbítrio? Para ser salvo ou não. Quero partir para o lado de Deus ou não. Eles já estavam do lado de Deus, Já tinha intimidade com Deus. Veio a serpente, mudou o plano, convenceu eles a pecar. A partir daquele momento, teve o livre-arbítrio. Seriam salvos ou não, quando foram expulsos do Éden. Vamos esquecer o que eu estava falando mesmo? Da criança. Estou com a cabeça meio aqui, 40 anos esses dias, parece que estou com 90. Agora, não tem base para isso? Não. Se fosse uma pessoa digna de tomar Santa Ceia, nós ou a criança? A criança é pura. Então nós entendemos que uma criança,
Eu, no meu entendimento, eu não vejo versículo bíblico comprovando isso. Menos de 12 anos, se uma criança vem a falecer, no meu entendimento, já busquei estudar sobre isso, essa criança é automaticamente salva. No meu entendimento, tá? Não vou, ele pregou heresia, não. No meu entendimento, uma criança é pura, tá bom? Sobre a Santa Ceia, eu peço, pelo amor de Deus, não comenta isso na sua igreja, se você vê que vai ter problema, tá bom? Meu pastor, ele segue isso, nunca tentei mudar essa doutrina dele, é costume. Uma igreja vê, ele faz também. Mas no meu ponto de vista, se um dia Deus der um rebanho para mim e para minha esposa, os primeiros a participar da ceia serão as crianças, porque eles são puros. E o que é a ceia? O que significa a ceia? Gabriel sobre a ceia aqui. O que significa o pão? O sangue. Para que serve o sangue? O suco é o sangue de Jesus. Para que serve esse momento de ceia? Memória do que Jesus fez. Fazer isso em memória de mim, porque uma criança não pode ter memória do que ele fez. Comei do meu corpo, tomai do meu sangue, para serem fortalecidos, porque uma criança não pode se fortalecer. Pastor, cada ceia, mas a gente ficou assim, na igreja, as crianças vão passar linha. Eu faço a ceia com eles lá dentro, não tem problema não. No meu ponto de vista, não. É assim, siga sempre a doutrina da igreja. Se o pastor der espaço, para uma conversa, para um diálogo, sempre conversa com ele, tenta explicar. Não mude, não tenta mudar a doutrina da sua igreja, que é pior, Eu sempre falo para os alunos, para amigos, se a doutrina da sua igreja não for compatível à sua pessoa, saia de lá. É melhor do que quando briga, não ter acordo com o líder, porque isso vai causar maldição. Amém? O meu pastor, ele não deixa entrar de bermuda na igreja. Aí eu vou vir de bermuda e falar, o pastor está falando besteira. Eu vou estar debaixo de maldição, porque o meu líder criou uma doutrina, não significa que vai para o céu não, mas a partir do momento que eu não respeitar, eu estou debaixo de maldição. Então, respeite a doutrina do seu líder. Pastor, uma dúvida que surgiu aqui. O entendimento do senhor, uma criança até 12 anos, eu também acredito nisso. Ela não tem pecado, ela vai direto para a salvação. Sim, mas, por exemplo, como a gente vê hoje em dia, muitas crianças com 9, 10 anos que matam, como será que pode acontecer com isso? Foi bem falado, bem perguntado pelo irmão. Qual é o maior problema que isso, do meu ponto de vista, está acontecendo, irmão? Cada vez descendo mais o grau de violência e de crime. No meu entendimento, um dos motivos, uma criança, como a irmã disse, ficar trancada numa salinha no momento de se fortalecer no corpo e no sangue de Jesus. A pergunta da irmã, uma criança de 9 anos de idade, Jesus ele vai fazer uma leitura interior. O que essa criança planejou? Isso surgiu no coração dela, essa maldade no coração dela, aí cai para aquele lado que nós não somos juízes para entender. Essa criança fez aquilo na maldade, ou essa criança fez aquilo sem malícia alguma. No meu ponto de vista, eu não acredito que uma criança com 9 anos de idade, ela vai projetar, tirar a vida de alguém, entendendo as consequências que isso pode surgir para muitas pessoas em volta. Amém? Isso é no meu ponto de vista. Eu não acredito que uma criança, mesmo o mundo evoluindo, o mundo crescendo, eu não acredito que uma criança projeta hoje eu levantei, vou matar 5 pessoas, e eu sei que a família das pessoas vão sofrer, vai dar ibope no jornal, e eu não estou nem preocupado. Não acredito nisso. Pastor, só sobre a tua idade, mas o jogo influencia? Sim, o jogo influencia. Sobre criança? Influencia. Um jogo, na nossa época, era Street Fighter, não saía do Hollywood no meio da rua. Não era assim? É o que a pessoa pensa. Nosso jogo era Mortal Kombat. Ninguém ficava dando poder no meio da rua, só que é jogo, irmãos. É falta de diálogo, é falta de estudo bíblico. São várias situações que chegam ao ponto que está chegando. Mas eu digo novamente, o principal, uma criança que é negligenciado em participar do corpo de Jesus, uma criança que, meu ponto de vista, pelo amor de Deus, irmãos, eu criei um problema esse tempo aqui com os irmãos aqui de uma igreja, com um pastor que está gravando, que se sente dono da igreja, ele me proibiu de pregar na igreja dele, só porque eu comentei aqui, lembra que eu comentei aqui, que eu não concordava com o tema?
foi lá de outra forma, disse que ele não tinha base bíblica, que ele não conhecia de Bíblia. Aí ele mandou uma mensagem que não seria possível eu pregar lá. Só em outra vez. Eu falei, pastor, fica tranquilo. Minha agenda está na mão de Deus. É Deus que leva, é Deus que tira. Então, irmãos, não quero criar problemas, tá bom? Estou respondendo apenas pergunta aqui no núcleo teológico. Amém? Uma criança, do meu ponto de vista, uma criança que não passa por uma ceia, uma criança que, como foi falado aqui hoje, no momento da palavra, a maioria das igrejas faz o quê? Salinha. Figurinha. Não é? Irmãos, do meu ponto de vista, tá bom? Se fosse eu ter uma igreja, vai na salinha para não atrapalhar o culto, que eu nunca vi Jesus falar isso na Bíblia, vai pregar. Alguém vai ser capacitado para pregar para criança. Na nossa igreja é assim, eu Não é sou assim? chefe do Ministério Infantil. E a gente traz, agora a gente separou, está construindo várias salas. Então tem berçário dos 3 aos 4 anos, outra sala de 6 a 9, depois a outra sala dos juniores de 10 a 13 anos e dos adolescentes e jovens de 14 em diante. Tem quem ministra à noite cultinho para eles, a gente chama de cultinho, e eles ficam dentro da nave da igreja até terminar tem um grupo de louvor que canta os louvores iniciais, aí tem aquela palavra de abertura, eles assistem a palavra de abertura, aí que a gente se dirige à salinha com eles. E na salinha não só desenha, eles desenham, pintam de acordo com as idades deles, mas aulas que eu preparo para toda a equipe, são aulas de acordo com a Bíblia. Amém? É o ideal, irmãos. Ó, Apresento isso. para a gente continuar aqui o Deixa eu assunto. perguntar só uma coisa, pastor. Lá em Apocalipse, eu não me lembro, não sou muito boa para guardar, mas tem aquela passagem lá do João branco, que diz isso, no final. Só previsão. Ele fala que ali serão julgados grandes e pequenos. Então, no meu entendimento, estou dizendo que é isso, eu entendi, é por isso que estou aprendendo. Eu entendo que algumas crianças passaram pelo juízo. Grandes e pequenos, ele está falando sobre autoridades. Reis e pessoas normais como nós. Nações importantes e nações que estão afastadas do mundo e que ninguém fala. Esses são os grandes e pequenos. Porque eu estudei eu trabalhei muitos anos com educação infantil e eu já vi crianças fazer coisas que eu falei, meu Deus do céu. E em Provérbios fala que observando a criança, dá para a gente ter uma ideia do que aquela criança vai, o caráter daquela criança, como vai ser para crescer. Sim. Então eu fico vendo essas coisas, são coisas para a gente pensar. Não, sim, você está falando assim do maneira de ver uma criança, mas sobre salvação, né? Sobre salvação, a gente não consegue criar uma ideia de uma criança de 9 anos se ser salvo ou não. Porque uns se perdem, outros nascem na rebeldia e se transformam em grandes pregadores, então a gente não consegue analisar, né? Para encerrar, para a gente dar continuidade aqui na aula, sobre crianças que eu digo assim, que estão se perdendo porque se escondem dentro de salinhas. É necessário pessoas capacitadas em Deus. Não levar lá qualquer. Eu não tenho dom. Eu gosto de brincar, eu sou brincalhão. Se eu for na sala, eu ficar brincando com as crianças. Então, para mim não serve, entendeu? Tem que ser pessoas que têm o dom de ensinar, pregar a palavra. Tem igreja, você arrastando a criança pela blusa. Vai pregar, você vai puxando a criança. A criança cresce longe da palavra. Ela cresce, eu não vou, é hora da palavra, você sai correndo, porque ela cresceu acostumada com isso. Pastor, na igreja lá, eu sou professora do Ministério Infantil. Mas aí eles foram no pastor e perguntaram, pastor, a gente está querendo brincar. Eles querem brincar, né? Aí eu vou pastor, eles brincam. Mas primeiro é a palavra, tem que ensinar a palavra, para eles entenderem a palavra. Se tiver tempo de brincar, vai brincar. Se não, tem dia que dá nem tempo de brincar, porque aí eles começam a curtir com a palavra, eles querem aprender. Aí quando vê, acabou o culto, eles, nossa, nem brincamos, mas valeu a pena ir para casa. Interagindo na palavra, né?
Mas isso é importante. Pode falar, pastor. Pastor, eu comigo até isso que o irmão falou, da mesma forma que uma má interpretação da palavra, da minha parte, posso levar muitos para o inferno, se eu não souber cuidar do meu pequeno, acontece o que aconteceu que ela já viu, as crianças fazendo coisas absurdas. O exemplo que está tendo dentro de casa. A minha opinião, um dia que Deus falar para mim, agora você vai tomar conta de um rebanho. Criança vai sentar e vai ouvir a palavra. Por quê? É a forma que você consegue despertar o amor da criança na Bíblia. Pela palavra. É você permitir que ela venha assistir até a palavra. Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho, e o meu sobrinho é uma bênção. E pastor, o senhor tem noção, eu descobri por esses dias atrás, que ele fica imitando a forma como eu prego. E por quê? Porque ele senta e assiste todas as vezes que eu estou pregando. É o que eu falei no começo, pastor. Eu não sou contra. Não é que eu sou contra a salinha. Mas se o dia Deus dá o ministério para nós, não vai ter essa salinha. Não vai ter essa salinha. Pode ter uma salinha de um lanche depois, mas vai participar da palavra. Nada impede de sentar do lado. É o que o pastor falou. Modos. Criam modos. Não é? É uma educação. Você está na igreja, está na casa de Deus. Você ficar pulando, jogando bolinha. Senta aqui e ouve a palavra. Depois você brinca. Depois você vai brincar em casa. Né? É o momento que vai convencer a criança. Mas vamos lá. 3. É o 2. É o primeiro ponto, capacidade humana. O primeiro é o capacidade humana. Não, capacidade humana e livre-arbítrio é o mesmo. Segundo ponto, eleição condicional. Irmãos, eu repito mais uma vez, não vão, porque a fúria do inimigo contra esse núcleo teológico não é pouca não, tá bom? Não mude a doutrina do Senhor, pelo amor de Deus. Eu aprendi que não tem que ter salinha, mete a marreta na sala, não. Continua na doutrina da sua igreja, eu estou falando do meu ponto de vista. Eu falo do problema, o seu problema aqui. Eu falei para a pessoa, vamos conversar. Eles podem mandar mensagem, ou áudio, a pessoa acha que está sendo grosso, eu acho que a pessoa está sendo grossa, não dá certo. Vai sentar. Eu sou assim, irmãos, eu e minha esposa conhecem. Vamos na casa, a pessoa resolve agora? Eu prefiro que evita, né, conversinha fiada. Então, não estou falando nada contra a doutrina. Santa Ceia, não estou ensinando nada ao contrário, tá bom? Meu ponto de vista, se um dia tiver no nosso ministério, você vê criança tomando Santa Ceia, a salinha lacrada, porque vai ter que aprender a palavra. Eleição condicional. E minha esposa não vai deixar de sair na hora do louvor, né? Então eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Eleição condicional. Fator que discute a predestinação. Isso aqui é polêmico, predestinação. A predestinação. Ou seja, fator que discute a predestinação. Ou seja, se Deus selecionou ou não todo aquele que seria salvo. Ou seja, se Deus selecionou ou não todo aquele que seria salvo. O irmão Júlio perguntou se eles tinham algum versículo, né? O monergismo tinha algum versículo para ter essa ideia, que Deus escolhe e não tem como a pessoa resistir. Quem não pode ler para mim? Um versículo muito bem conhecido, porém interpretado de maneira errada por algumas pessoas. O Evangelho segundo escreve João 15:16. Está em várias camisas de evangelismo aí fora. O Evangelho segundo escreve João 15:16. Quem pode ler?
Se eu ler, obrigado, irmão, se eu ler, não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós, colocar um ponto final e partir para o versículo 17, eu posso dizer assim, ó, Deus está dizendo, foi eu que escolhi ele, não, ele não está escolhendo para ser salvo, amém? Sim, amém. E é isso que eles tinham uma ideia. Eles acreditavam que aqui Deus escolheu para ser salvo e não tem como resistir, não tem como ser contrário. Mas se continuar o texto, eu te escolhi para dar frutos. Essa escolha não é para salvação, essa escolha é para obra de Deus. Amém? Então, isso, eles só vão partear, eles só analisam a partear, só o que eles querem, né? Então, a salvação, Deus escolheu, não tem como resistir. Não, esse texto aqui é para obra, o texto é claro, não precisa nenhum teólogo mundial explicar. Não, vos escolhi para dar frutos. O fruto é o quê? Para ser salvo? Não. O fruto é obra. E que os frutos permaneçam, que a obra permaneça. Então, esse versículo que eles criam como base, que Deus escolhe e o homem não resiste, é um versículo que foi interpretado de uma maneira errada. Amém? João Calvino um dia diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Diversas denominações creem nisso. Eu gosto de seguir o Hernandes Dias Lopes, um grande historiador, grande pregador da palavra, esse maior escritor do Brasil, e ele cria nessa tese, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é porque eu gosto de seguir o Hernandes Dias Lopes que eu vou crer na tese dele também. Por quê? Para mim, irmão, se eu perguntar, eu tenho certeza que tem pessoas que creem nessa tese de João Calvino. Se é pecador? Não. São correntes teológicas. Vou explicar o meu ponto de vista, o porquê. Eu aprendi assim, eu sigo assim. Uma vez, já falei que não, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu vim aqui na igreja, aceitei Jesus, estou salvo. Nada vai impedir eu ir para o inferno. Aí eu vou lá fora, sequestro, mato, falo mal de Deus, vou falar mal do Espírito Santo, não venho mais para a igreja, só faço atrocidade, morro, jamais aceitando se arrepender, eu vou para o céu? Não. É isso que Jesus ensinou sobre a redenção? Então, no meu ponto de vista, irmãos, no meu ponto de vista, e o que o núcleo teológico está passando para vocês, a salvação não é garantida. Nós estamos no caminho, almejamos, e se continuarmos no caminho, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, todos nós vamos ser salvos, mas com uma vida reta, né? Vai deixar de pecar? Jamais. Nós somos pecadores de natureza, mas nós temos que conquistar. Jesus fez a parte dele, ele pagou o nosso passaporte. Se eu falar assim, eu vou para a Alemanha agora, eu tiro meu passaporte lá no poupa-tempo, e quando eu chegar no avião, antes de entrar no aeroporto, eu pego meu passaporte e jogo pela janela do carro. Eu viajo? Jesus pagou o passaporte, mas eu tenho que estar com o passaporte junto comigo. Eu tenho que guardar o passaporte. Eu tenho que zelar e apresentar o passaporte. Amém? O preço foi ele que pagou. Eu tenho que guardar, cuidar desse passaporte. Esse é o nosso entendimento para a salvação. Quem pode ler Atos 16, 31? Paulo ensinando o que precisa para ser salvo. Conhecido o texto. Pode falar alto, por favor, irmão. Se creres, tu e tua casa. Se creres em Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Olha Paulo explicando. Se crer em Jesus, né? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos no sacrifício, cremos na sua soberania, cremos na tua palavra, e esse fator de fé que nós depositamos em Jesus vai nos fazer entrar num caminho rumo à salvação. Por isso que Paulo fala: prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Basta crer para ser salvo. O princípio maior é crer em Jesus, crer no sacrifício de cruz. É o princípio maior. Não tem salvação. Pode ser a pessoa mais importante da terra, a pessoa mais pura da terra, mas se não crê em Jesus, não tem salvação. Princípio primeiro, né? Primordial, crer em Jesus. Mas tem uma sequência: cumprir a palavra,
andar segundo os mandamentos que Jesus deixou para nós, né? Os princípios, vai ter tombo, vai ter tropeço, se arrepender todos os dias e ser abraçado por Jesus, que vai chegar até a salvação. Amém? É a cooperação do homem, né? O que é a cooperação? Uma pequena parcial. Nós fazemos a pequena parte, porque a maior já fez por nós. Alguma dúvida? Então vamos lá. Terceiro, expiação limitada. Escreve assim, ou seja, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, não somente pelos salvos. Todos aqueles que têm ali o seu destinatário, né, ao inferno, no dia do julgamento, Jesus morreu por eles também, mas descartaram o tamanho do sacrifício de Jesus. Então, Jesus morreu por todos. O que é expiação? É o perdão pelos pecados. Existe expiação limitada? Jesus, Deus só perdoa quem Ele escolhe? Não, Ele perdoa a todos, mas nem todos recebem o perdão, têm mudança de vida e vão buscar a salvação. Amém? Então, a expiação não é limitada. O perdão dos pecados não é limitado, é para todos. Mas nem todos vão receber o perdão e vão ter mudança de vida. Né? Eu aprendi a ouvir falar, né? Tipo, a gente estava ouvindo aquela Rádio Vida, aí estava com um tema sobre se arrepender dos pecados. Aí eu estava conversando com o meu chefe lá na fábrica de trabalho, aí ele falou assim que você se arrepender do pecado, ele te livra do inferno, mas não te livra das consequências que vão vir do seu pecado. É a colheita, né? A semeadura, com certeza. Ele te livra assim daquele, né? Aquele pecado te levar para o inferno, mas a consequência não vai livrar, né? É o plano de semeadura. Plantou, colheu. Irmãos, já foi comentado. O Antigo Testamento, como que era liberado o perdão para as pessoas? Quem lembra? Essa mensagem se aplica também à cruz, cujo a salvação estava ali na cruz. Um escolheu, Dimas e Gestas, e o outro negou. Sim, com certeza. Bem colocado pelo irmão. Na última hora, né? Gestas questionou. Dimas se arrependeu, né? Um buscou a salvação e Jesus morreu por quem? Para quem? Os dois. Jesus no meio significa que a salvação é através dele, né? Ali, Jesus está centralizando a sua pessoa, dizendo: a salvação é por mim. Um pecador de um lado, um pecador do outro. Mas Gestas queria descer da cruz. Dimas queria ser perdoado. Então ele recebeu o perdão naquele momento. E se Gestas quisesse, seria perdoado também. Como quem respondeu aí? O Antigo Testamento era como? Para receber o perdão? Sacrifício de animais, né? Você sabia que a lei não salva ninguém? Fala isso com um judeu. A lei não salva ninguém. Por que foi feita a lei? Para mostrar para todos nós como nós somos limitados e pecadores. Nós vamos se apresentar a Jesus e nós vamos mostrar o nosso lado bom, não é assim? Imagine se Jesus salvasse pelo que não visse de nós. Eu ia chegar em Jesus com essa camisa: Jesus, eis aqui André Borges, que levei aqueles estudos para as pessoas, abre a passagem que eu estou passando. Jesus pega a lei, todas as suas leis, e vai mostrar para mim o quão limitado eu sou, o quão pecador eu sou,
E se não fosse pela graça de Jesus, eu não teria o direito da vida eterna no céu. A lei foi feita para mostrar as nossas limitações. Nós somos pessoas frágeis. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Amém? Um cidadão judeu, eles são baseados na lei, eles andam conforme a lei, mas a lei mostra para todos os judeus o quão eles são limitados, o quão eles são pecadores, o quão nós somos pecadores. Tá bom? E como nós somos salvos? Pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro no Velho Testamento representava o quê? Quem lembra? Aula de teontologia. Deus olha para o sangue do Cordeiro, o que ele enxerga? Oi? O sangue do seu Filho Jesus. Salvação é só pela pessoa de Jesus. A lei é para mostrar para nós, é as normas, ó, vocês estão errados. Quem trabalha dentro de uma fábrica, se você pegar o protocolo de lei, você é envergonhado. O padronizado de trabalhar é sem envergonhado, porque ninguém trabalha daquela forma. A lei está mostrando que você está errado, não é assim? Um simples protetor ali coberto não coloca de qualquer jeito. E tem todo um processo para colocar. Mas quem coloca no processo? Está ali. O padrão está mostrando que você está trabalhando de forma errada. Por isso foi feita a lei, para mostrar para todos nós que nós somos frágeis. Alguma dúvida aí? Então vamos lá. Quarto ponto. Os homens podem resistir à graça de Deus. Você vai analisando um ponto ligado ao outro. Os homens podem resistir à graça de Deus. Quem pode ler para mim Atos 7:51, por favor? Atos 7:51. Homens de dura serviço e insusível de coração, e ouvindo vos sempre resistis ao Espírito Santo, assim vos sois como vossos pais. Homens de duro coração estão resistindo o quê? O poder do Espírito Santo. Estão resistindo à graça. Então o homem, ele pode resistir à graça. Ele pode resistir ao poder. Sempre repetindo para os irmãos, Deus é soberano. Né? Se Deus ele colocar no automático, assim, tudo que eu quiser vai acontecer, vai acontecer. Mas Deus dá o que? O livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio, nós podemos resistir o poder do Espírito Santo dentro de nós. Se nós quisermos, nós bloqueamos esse poder de agir através de nossas vidas. Não é assim? Eu não quero ser usado. Quantas vezes Deus incomodou você de levar uma mensagem para alguém no meio do culto? Quem já fez isso? Já viu isso? E aí você não leva, ou você fica pensando, é eu, não é? Aí Deus pega outra pessoa e pum, não é? Deus fala alguma coisa nesse culto, aí você não fala, aí alguém vem e fala, você fica, olha, para mim ter falado. Resistir à vontade do Espírito Santo. O homem, ele pode resistir à vontade do Espírito Santo. Isso é coisa boa? Não. Não. Homens de serviço, coração. Homens duros de entendimento. Estão resistindo o Espírito de Deus. Amém? Irmãos, hoje a gente falando, após esse debate, é muito mais claro para nós entendermos. Mas esse debate foi de suma importância para quebrar a divisão de entendimento do plano de salvação. Se não tem esse debate nesse momento,
As correntes estavam cada vez mais crescendo. Ia chegar ao ponto que a salvação não ia mais passar pela pessoa de Jesus. Por isso que eu estou introduzindo essa aula de soteriologia dentro desse núcleo teológico, para você entender a função e a importância desse debate aqui. Amém? Amém. Quinto ponto: a apostasia da graça. Apostasia da graça. Ou seja, se afastar do caminho da salvação. Quem lembra da história de Saul? Começou de uma forma perfeita. Foi para a primeira guerra, venceu a primeira guerra, voltou e foi derrubado pelos aplausos e pelos elogios da população. O que derrubou Saul foram os elogios, foram os aplausos das conquistas que Deus deu para ele. Uma vez que ele não soube trabalhar em cima do fator de humildade dentro do teu coração, ele vai participar da próxima batalha acreditando que ele não dependia mais de Deus. Ele foi sem a presença de Deus. Ele se afasta da presença de Deus. E todos conhecem a história. O espírito que estava em Saul foi lá para o meio do mato e repousou em Davi. Amém? Apostasia da graça. Se afastou da presença. Uma incógnita, irmãos, uma incógnita que talvez nenhum teólogo consegue responder. Salomão. O camarada começa como quase ninguém começou. Ele faz um pedido que talvez ninguém de nós ia pedir. Eu quero sabedoria. Imagina a descarga que veio. Não foi Newton, não foi Einstein, foi Salomão. Ele recebe uma descarga de conhecimento. E lá no finalzinho da vida, irmãos, de brogoleira, só terminar e comemorar, ele sai da presença. Não tem quem garanta que esse homem está salvo. Também não tem quem garanta que esse homem foi para o inferno. Tá bom? É uma dúvida. Quero chegar lá nos corredores do céu e procurar ele. Tomara Deus tenha encontrado alguma forma de salvar esse homem que foi importante para nós. Mas no finalzinho, ele se afastou. Dimas, no finalzinho, entrou na graça. Salomão, no finalzinho, saiu da presença. É uma dúvida que nós não podemos deixar para aqueles que um dia vão chorar por nós lá no nosso caixão. Essa dúvida não pode ficar. Imagina a dor, né? Será que foi? Será que não foi? Nós temos que fazer por merecer andar na presença de Deus, andar na graça de Deus. Vai ter tombo, dificuldade, luta, a vontade de desistir, mas na presença. Ferido, mas na presença, não é assim? Para não se apartar da graça. Isso é a parábola do rico Lázaro, né? E também é mal interpretada por muitos pregadores. Jesus está mostrando ali nessa parábola que a salvação, eles vão pedir, eu posso ir lá pregar para os meus irmãos? Jesus fala assim, não, que os vivos, com minhas palavras, vão pregar para os vivos. Mas existe teoria, principalmente nossos irmãos católicos, eles rezam para os mortos, que eles pegam essa palavra de uma forma que foi interpretada de maneira diferente, errada, e acredito que Jesus foi lá salvar os que estavam no inferno. Primeiro ponto, o inferno ainda não foi inaugurado.
Tem ninguém no inferno. Ninguém foi no inferno. A Bíblia diz que toda língua confessará e toda língua se ajoelhar, dobrar o seu joelho, se prostrará. Ou seja, imagina o cara sair do inferno todo queimado e lá se apresentar a Jesus. Não. O inferno ainda não foi inaugurado. Então ali nessa parábola, Deus está ensinando de uma forma contrária. Temos que fazer enquanto estamos vivos. Nós temos que ser evangelizados enquanto estamos vivos. Depois que morreu, acabou. Acabou. Tem como? Eu tenho um amigo que morreu. Sempre que tem um velório, eu vou passadinha e vejo a foto dele, camisa do Palmeiras ali no Parque Santo Antônio. Sempre eu vejo. Eu vou lá pregar para ele, ô Marquinhos, e aí, quer aceitar Jesus? Não. Eu tive uma oportunidade aqui fora. Eu falei disso algumas vezes para ele aqui fora, mas eu confesso que não foi suficiente. Né? Aí Deus me cobra. Deus pega aí essa parte minha, dizendo que poderia ser melhor. Ah, mas eu vou continuar a obra agora lá? Vamos, aceita Jesus, onde você está? Já está mais perto mesmo, vai lá para o céu. Não. Não é assim. Amém? Então, essa palavra é para nos ensinar que nós devemos fazer em vida. Alguma dúvida? Igual lá em Lucas, capítulo 9, onde Jesus está explicando sobre como é difícil seguir ele. E uns falam assim, não, eu vou largar, eu vou te seguir. Aí um outro diz, não senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar primeiro meu pai. Aí fala, não, deixa os mortos e ressuscitar. É verdade. Então tem muita gente que não vai passar e com medo de perder o que tem, está seguindo. Não é verdade. É igual as pessoas que ainda vão lá em cemitério, finados, né? Cemitérios finados, né? Irmãos, não está mais lá. É dolorido, que só quem perdeu um ente querido sabe que é dolorido, mas não está mais lá, não adianta. Não adianta. Meu irmão morreu agora em dezembro de 2019, irmãos. Eu não sei eu falar onde é o túmulo dele, eu nem sei onde é o túmulo dele, porque eu sei que ele não está mais lá. Não está mais lá, entendeu? Então a gente tem, como o pastor disse, entre os vivos, os mortos sepultam os mortos. Irmãos, para a gente encerrar, alguém ouviu falar em John Wesley? Conhecido como o príncipe do avivamento, o avivalista, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Ele é um dos maiores defensores do arminiano. Ele é um dos maiores defensores. Nós vamos ter aula na Reforma. Eu vou trazer um estudo aqui para todos, amém? De todos esses homens, melhor dizendo, uma biografia de todos, para a gente compreender quem é quem na história. E ele vai dizer que nós todos nascemos debaixo de uma penalidade de morte, baseado aqui em Jacó Arminius. John Wesley vai dizer, todos nascemos debaixo de uma penalidade de morte, todos. Nós nascemos, né? E agora nascemos puros e somos gerados no meio do pecado. A partir do momento que somos gerados dentro do pecado, nós somos penalizados e dignos de morte. Cada um vai mudar a conversão da história se aproximando de Jesus. Esse é o pensamento desse historiador. Nascemos puros, como foi falado, entramos no mundo pecador, já somos condenados. Nós temos que fazer uma conversão, não é assim? Se converter daquele cenário de morte, daquele julgamento, e se aproximar de Jesus, aceitar Jesus, andar nos caminhos de Jesus. Esse é o plano de Jacó Arminius, se aproximar de Jesus e conquistar a salvação. Ficou alguma dúvida? Quem tem a salvação garantida, levanta a mão. Garantida? Pela fé, sim. Pela fé. Amém? Nós conquistamos a salvação todos os dias. Jesus pagou o preço, deu o passaporte em nossas mãos, mas nós temos que zelar por esse passaporte. Se jogar o passaporte de qualquer jeito, esquecer o passaporte, não consegue atingir o alvo que Paulo ensinou. Prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus. Jesus fez a parte dele. A salvação é do nosso direito. A salvação é nossa garantia desde que seguimos os princípios de Jesus. Amém? Para encerrar, 1 minuto. Quem pode ler para minha carta
escrita por Judas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Judas 1, 1 até o 6. Quem pode ler, por favor? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Amém, irmãos? Deixei esse capítulo por último, para não ficar nenhuma dúvida, para não ficar nas minhas palavras. Judas está dizendo aqui que todo aquele que negligenciou a chamada de Jesus, aquele que criou uma apostasia, se afastou do direito de salvação, eles perecerão com a morada eterna no inferno. Amém? Aqui a palavra de Judas, ele está se apresentando, Judas, eu, meu irmão de Jesus, íntimo de Jesus, conhecedor da palavra, ele vai dizer, todo aquele que se afastar de Jesus, e esse afastamento for até o último segundo da sua vida, sem um arrependimento, ele está dizendo que perderá a salvação. Isso aí inclui você se desviar do caminho e também se afastar por causa do pecado. Se afastar e não se reconciliar, né? E não se reconciliar. Por isso, irmãos, mais uma vez, para a gente encerrar algo, respeito nosso irmão João Calvino. Muitas coisas ele falou e eu concordo. Apenas o nosso núcleo teológico não concorda. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Para mim, o plano de salvação foi dado por Jesus, mas eu preciso conquistar todos os dias. Se eu estou aqui agora ministrando, mas se eu sair lá da porta para fora, questionando Deus, se rebelando contra Deus, e eu morrer com essa rebelião dentro de mim, eu tenho a plena convicção que eu vou perder a minha salvação. Amém? Salvação é conquistada. Por isso nós aprendemos aqui que a salvação foi dada por Deus, mas nós temos uma cooperação, ou seja, as nossas ações, o nosso princípio de vida, segundo a palavra de Deus, vai sim dizer se vamos ser salvos ou não. Alguma dúvida? Posso encerrar? Pastor, o senhor quer dar uma palavra? Glória a Deus. Amém. Irmãos, então está encerrada a aula. A semana que vem nós vamos estudar sobre angiologia. Vai ter muita pergunta, sei, muita pergunta aqui, mas vou estar me preparando essa semana bem